diz que quem planta colhe, a gente escolhe plantar amor, colher gratidão. No ar, Chama na Botina, o programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade, mostrando que o agro é muito mais do que parece. É força, é cultura, é gente que faz. Aqui a gente descomplica o agro, traduz, aproxima, conta histórias de quem põe a mão na terra e de quem transforma essa riqueza em desenvolvimento. Com a apresentação de Ediana Boeri, Lara Moraes, você vai ouvir conteúdo direto, provocativo, daquele jeito que faz pensar e agir. E o Chama na Botina chega até você graças aos nossos parceiros que acreditam no agro que move o Brasil. Lavronorte, Casa Sertaneja, Tremeza, Agromina, Fazenda MS, AR Capital e apoio institucional a ProSoja, Cindy Balsas, Rede Agro Mulher Mais. Prepare o coração, afivele a bota, porque quando o assunto é agro, a gente pisa firme. Chama na Botina, conectando histórias, pessoas e realidades. Chama na Botina, o seu programa cast semanal, e você já sabe, toda semana um tema novo, né? Um bate-papo aqui, um convidado que vem aqui sempre para contribuir com a gente, né, Lara? Trazendo temas, assuntos que são do nosso dia a dia, que tem necessidade, que são aqueles temas às vezes que a gente fala assim, quem que a gente vai trazer? Mas aí vem alguém e indica uma pessoa, né? Graças a Deus, tem sempre alguém pra indicar. Eu acho que eu já vou começar logo aqui agradecendo, inclusive, a Cláudia Susba, né? Que nos trouxe aí nessa convidada de hoje, porque essa convidada veio através de uma mulher da Rede Agro Mulher Mais também, né? Então, assim, a gente fica muito grata e a gente sempre fala aqui, olha, tem alguma indicação? Indica pra gente. Então, manda lá no Instagram, pode ir lá no direct, manda sugestões de temas, de convidados pra gente trazer aqui, né? Pra gente conversar e compartilhar informação. É para isso que a gente existe. Aí você já sabe, segue a gente nas redes sociais, @Rede Agro Mulher Mais. Você pode acompanhar o nosso programa, não só aqui pela Boa Notícia, mas também pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Spotify. Então, pode ir lá baixar, né, o episódio que você quer revisitar, inclusive já assistiu, mas quer assistir de novo, pode ir lá e baixar no SoundCloud, no Spotify, e pode, né, escutar offline, né? Às vezes você tá aí na estrada, a gente sabe que o pessoal aqui viaja bastante, né, tá fora de área, então, ó, tem oportunidade para tá sempre informado. Mas a gente agora vai dar as boas-vindas para nossa convidada de hoje. Ela tá falando de longe, né? E hoje a gente aqui, sempre a gente traz essas mulheres, né? Essas mulheres estão cada vez mais ali marcando presença, né? Com certeza. Que coisa gostosa, né, Lara? Verdade, a mulherada tá... Não é que tá ocupando o espaço, né? Ela tá só se posicionando mesmo, porque... Nossa, dela. Então... Eu acho que ela, na verdade, é esse posicionamento, procurando áreas que antes, de repente, até as próprias mulheres não se interessavam muito, né? A gente procura, muitas vezes, a facilidade, mas eu acho que essa área da doutora Vanessa aí vai deixar o pessoal com muito pulga atrás da orelha. Como é que ela achou essa área para trabalhar no direito? Então? Verdade. Mas muito bem-vinda, doutora Vanessa. É um prazer termos você aqui, né, no programa Chama na Botina, com a Rede Agro Mulher Mais. E, por favor, aqui, como de praxe, aqui os nossos convidados se apresentem. Então, por favor, doutora Vanessa Chagas, se apresente. Boa tarde, Diana. Boa tarde, Lara. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Também a Cláudia, né, pela indicação. Gostei bastante. Muito por fazermos a nossa rede, né, de mulheres, assim, eu acho o máximo isso. E realmente estamos nos posicionando, né, e tomando o lugar que nos é de direito mesmo. Eu acho que temos cada vez mais demonstrado a nossa capacidade quando nós enfrentamos os nossos desejos de frente, o que desejamos ser, né? Então, eu sou a doutora Vanessa Chagas, sou bem de longe, sou aqui do Paraná. Hoje eu moro em Foz do Iguaçu, mas tenho escritório aqui, né, em Foz, tenho escritório em Cascavel e em Paranavaí, que é perto de Maringá. E algumas parcerias espalhadas aí por esse Brasilzão, com outros advogados. A minha área de atuação é servidão administrativa e desapropriação. Eu atuo desde 2014, já são mais de 10 anos, né? E é uma área que atua aí com
basicamente mais proprietários rurais, né, que são, vamos colocar assim, são mais ou menos obras públicas que passam por essas propriedades, e aí que nós chamamos aí de servidão administrativa, e em muitos casos que a maioria conhece, que é a desapropriação. Então, é um nicho bem exclusivo, é bem fechadinho o meu nicho, né? Então, eu falo assim, eu não consigo alavancar nas redes, porque é um nicho bem fechado, você tem que ter muito interesse naquilo para começar a me seguir, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito, assim, e me tomou meu coração mesmo de dedicação e de tempo de estudo. Por curiosidade, de onde veio esse interesse por essa área? Essa área, ela foi me apresentada por um outro colega advogado, que me chamou para trabalhar com ele, né? Ele também é da região, e aí com ele eu conheci essa área e me apaixonei porque nós temos enfrentado uma dificuldade na área jurídica, né? Uma crise no judiciário. Então, como advogado, está bem complicado você provar o seu direito, assim, porque ele está muito subjetivo. Não adentrando muito ao mérito das coisas, mas ele anda bem subjetivo, né? Não, que está mais na letra da lei não tem sido levado em conta. E essa área, ela, vamos colocar assim, eu não tenho discussão de direito, muito porque o proprietário, ele é obrigado a aceitar aquela passagem ou desapropriação, certo? Então, eu não discuto se eu vou deixar ou não, então não tem discussão de direito que a gente fala, né? Uhum. Mas eu vou, com o meu trabalho especializado aqui, inclusive, eu tenho uma equipe multidisciplinar, então eu tenho um engenheiro, por exemplo, que ele me auxilia nos laudos técnicos para combater, porque é uma área multidisciplinar, ela não é exclusiva, assim, dentro do processo judicial só para advogado. Então, o que eu discuto nele? O valor que o meu cliente vai receber, certo? E a maioria das vezes a empresa não quer pagar, né? Então, a gente tem uma boa briga dentro dos processos judiciais para demonstrar realmente o que eu sempre digo, não é pedir o absurdo. Eu tô com a mão roxinha aqui, gente, mas eu tava mexendo na querida da impressora, quem tem impressora sabe, né? E eu não sou alemã, mas... Você acredita, Vanessa, que quando eu vi você com a mão assim, eu pensei assim, eu digo, ela tava brincando, acho que em alguma atividade com os filhos, auxiliando o filho, né, a filha em casa, e aí, né, com tinta, com alguma coisa. Depois quando você falou... Eu tenho, por falta de filho, eu tenho 3. Então, poderia ser também. Tranquilo. Enfim, aí eu gosto de uma briguinha, sabe? Daí eu falei assim, a gente quer ajudar, sabe? Eu enfrento, assim, no meu dia a dia, situações, assim, que às vezes eu tenho vontade de chorar junto com o proprietário, e é ali que você consegue trazer o que eu ia complementando, né? Uhum. Não são valores, a gente não quer valores exorbitantes, nós só queremos uma indenização justa. Certo? Que tecnicamente então, é o discute, né? E o ponto, hoje, em termos de direito, que eu me apaixonei, porque eu não discuto direito, eu discuto valores. Daí eu vou a fundo ali, até de maneira bem técnica, com a equipe que a gente tem aqui, realmente valorizar aquela propriedade para chegar não é valorizar, inclusive, assim, não é valorizar... É valorar, na verdade. Valorar, né? Que é dar valor ao que é de fato. Perfeito, é isso daí. Seria assim. Uhum. E como é que é essa área, né? Você está numa região, nós estamos em outra região, e assim, mexe, né? Como você falou, né, Vanessa? Não é só a questão de mexer com o patrimônio, mexe também muitas vezes com o teu emocional, porque você pode estar nessa propriedade há muitos anos. Principalmente quem mora aí para baixo, quem mora na região sul, as propriedades já são bem mais antigas, né? Então, Sim. Muitas vezes você lida com isso, né? Você lida com essa questão do emocional, que de um dia para a noite vem um decreto de desapropriação ou outra questão que mexe, que você não sabe o que fazer. Muitas vezes, o proprietário, o produtor,
ele não sabe que ele pode brigar na justiça, né? Vou usar esse termo, brigar na justiça, para tentar ou reverter, não sei se está certo falar que pode ser revertido, ou ter, como vocês disseram, né, Johnny, você disse, a questão do valor justo, né? Então, como é que está essa área? Porque a gente sabe que o país cresce e no país crescer ele tem que ter estrutura, né, de estradas, de fios e mais fios, porque hoje você olha para o céu, é tanto fio que você não sabe nem para que serve aquele tanto de trem. E ainda tá pouco. E ainda tá né? pouco. E então, assim, a gente sabe, né, que principalmente, volto a dizer, as regiões mais desenvolvidas, como é o sul do país, né, o sul do país é bem mais desenvolvido. Então, a gente fica nessa pergunta, assim, como é que tá essa área? Assim, Lara, é uma área que desde o apagão, aquele apagão que teve lá no governo do Fernando Henrique, nós tivemos um boom de geração de energia. Sim. Sigi começou a ter muita geração, mas nós não tínhamos transmissão. Então, por exemplo, eu tenho lugares que tem energia eólica, mas não consegue distribuir, transmitir. Por quê? Porque nós não temos... O Brasil é nível continental, então não tem estrutura ainda. Né? Então, eu costumo dizer que o Brasil, em termos de transmissão de energia, nós estamos um campo de obras. Porque edital, teve leilão atrás de leilão. Então, assim, voltando da pandemia, que deu uma paradinha, principalmente em termos de processo judicial, porque é uma coisa muito in loco, sabe? As perícias são in loco. Então, tirando isso daí, agora começou a girar mesmo, assim. Nós já temos muitos editais, né, lá de trás, contratos, concessões lá de trás. Mas agora ela começou a girar muito em termos de transmissão de energia. Só que é uma área também que eu não atuo exclusivamente com linhas de transmissão. Eu atuo com saneamento básico, né? Eu tenho estradas, ferrovias, oleoduto, gasoduto. Então, eu não estou limitada. Sim. Né? Então, eu tenho, assim, e cada raminho desse, ferrovia, oleoduto, gasoduto, saneamento, principalmente, são problemas personalizados, assim, sabe? São bem direcionados, um público bem diferenciado. Diferenciado que eu digo assim, porque, por exemplo, uma linha de transmissão, ela não, vou colocar assim, ela não atrapalha tanto um proprietário menor do que quanto um saneamento básico. Sim. Porque vai passar, por exemplo, ele tem pouca terra. Dependendo, ele só fica com os linhões, né, refletindo ali, ele consegue manter algum tipo de cultivo, lógico que nós temos várias restrições de cultivos, né, nós podemos chegar nisso mais para frente, mas se eu tenho uma rede de esgoto, eu vou ter suspiros, assim, bem grandes, assim, na terra, que de forma que se ele tem pouca terra, já dificulta mais para ele do que se eu tiver uma linha, entende? Então, assim, é um ramo que tem sido, pelo menos assim, em termos de, como advogado, para mim tem sido muito bom. Eu tenho aprendido muito, tenho tido contato, assim, nível Brasil, desde que eu resolvi entrar na internet, que eu acho que faz um ano que eu comecei a falar sobre isso. E, assim, eu ainda não consigo falar muito, porque minha vida é uma loucura, né? Então, eu falo assim, né? Eu faço terapia, daí eu falo assim para o meu terapeuta, que eu falei assim, olha, eu percebi quando eu entrei na internet falando disso, que não tinha ninguém falando disso. Eu falei, nossa, e aí começou, eu falo assim, né? Eu tenho um nicho pequeno, tenho poucos seguidores, mas eu tenho eu fecho muito mais fácil quem tem muito e é uma área muito grande. Assim, quando a pessoa vem, ela tá com aquele problema, sabe? E aí a gente vem, a gente conversa, eu tiro todas as dúvidas, né? É muito como a Lara falou, veio o decreto. Então, qual é o procedimento, né? Nós temos o que a gente chama de DUP, que é uma declaração de utilidade pública. Então, o governo municipal, estadual, a União, ela faz, dependendo do tipo de obra, e ali ela já delimita quais são as propriedades que serão atingidas em termos de
de servidão ou desapropriação. E, por exemplo, no caso de linhas de transmissão, né? Então, nós temos uma empresa que ganha o leilão, é feito um leilão, ela faz um contrato, e aí essa empresa, ela abre SPE, que é uma sociedade de fins específicos, né? Só para isso. E aí essa empresa terceirizada vai fazer a abordagem topográfica, para conversar, falou, olha, o fulano, né, vamos supor lá, que chega lá na propriedade da Ediana, você foi sorteada, a sua propriedade está no traçado da minha linha de transmissão de energia, que vai iniciar lá, eu até separei umas aqui que parece que está passando, vai ter aí. Qualquer semelhança não é mera coincidência, doutora, pode continuar. É fato. Tem barras aí, barras? Balsas. Balsas. Balsa, isso. Tem uma que está iniciando em Balsa e agora eu não lembro onde ela vai acabar. É porque ela vai cortar ali, acho que de Minas e vai atravessar o estado como um todo. Isso mesmo. Tem uma que, eu não sei se é Tocantins também. Ela vem de Minas, Tocantins, ela vem aqui e atravessa o Maranhão quase como um todo. Então, aí ele chega em você e vai falar, olha, vai passar aqui, vai ser tantos metros a faixa e eu vou te dar R$5.000 para isso. Aí a pessoa fala, mas como assim? Depende, assim, aí vai, por exemplo, o proprietário, né? O nível de conhecimento do proprietário, a idade do proprietário, o que ele sabe que a propriedade dele vale, ele já tem uma ideia. Mas nós temos os mais simples, vamos partir dos mais simples. Eles se apavoram, sabe? E aí qual é o procedimento? Eu tenho muitos colegas que dizem que advogam para as empresas, né? Colegas advogados, e falam que a maioria, assim, quando são empresas grandes, eles estão tentando priorizar o bom atendimento, isso, mas não é muito o que eu tenho encontrado, sabe? Os clientes me narram outra história. Então, qual é a abordagem? Que vai passar, que vai pagar tanto, que você é obrigado a aceitar e que não tem conversa. Que já é lei. Porque já saiu. Foi assim que chegou a mensagem, inclusive. Tem chegado mensagens desse tipo aqui. Aí sabe o que eles fazem? Eles falam para você assim, eu preciso do seu CIR, da sua matrícula, você pode providenciar para mim? Ué, é obrigação da empresa. Vai lá no cartório. Inclusive, muitos, eu vou te dizer que 99% vai atrás da documentação para as empresas. Vai. E essa empresa, ela da parte fundiária, ela é específica para isso. Ela foi paga para providenciar a documentação. E ela entra em contato com os clientes, quer que e como diz a história, né? E quer uma certidão atualizada, ou seja, faz o cara vai no cartório e paga a certidão atualizada e entrega para eles ainda. Então, assim, é bem isso, viu, doutora Vanessa? É bem mais ou menos isso que está acontecendo mesmo. Infelizmente, porque, assim, concordo principalmente com a fala sua antes, e até a Lara também fez esse comentário, da questão do tamanho das propriedades, né? Então, assim, claro que a acessibilidade de informação se torna realmente mais difícil, e isso acaba gerando realmente quando o cara já chega. Porque você olha o quê? O cara chega numa caminhonete. Ele nunca tá sozinho, tá pelo menos em 2. Os caras chegam já dizendo, olha, aqui vai passar uma linha de transmissão ou uma linha de energia, e é desse jeito, e é mais ou menos essa abordagem. Aqui no Maranhão não tem sido diferente. E aí a pessoa fica... E o cara chega, e tá aqui com o decreto, né? Tipo, aqui, ó. Saiu aqui a decisão da justiça que tipo assim, vai passar por aqui. Não, olha, aí que eles falam? Você fala assim, mas eu não quero só isso daqui. A minha propriedade vale mais. Você está pegando a melhor parte. Você está passando na parte no plana da minha propriedade, na frente do asfalto, enfim, tem várias coisas, né, que se analisam. E eles falam o seguinte: você não quer? Eu vou mandar para o advogado vai acionar a justiça, você vai pagar o meu advogado, você vai pagar o perito judicial e você vai demorar para receber e vai receber pouco ainda, que você vai ter que pagar tudo eles. Quando não é nada disso. Sabe? Então, se a empresa, eu como proprietário, eu estou dando causa a isso?
Eu não estou dando causa. Por que que eu... Pensar na lógica, né? E Uhum. graças a Deus a justiça nisso tem acatado os pedidos. Então, assim, da lógica, se eu não estou dando causa, eu não pedi para passar aquela servidão na minha propriedade, ser desapropriado, por que que eu vou pagar o advogado da parte contrária em honorário de sucumbência? Não faz sentido, né? Não faz sentido, Mas aí é certo? aquela Eu história, vou né? pagar o perito. Inverte isso e fala isso para quem é leigo, o cara compra como uma verdade. E aí Olha, aquela coisa, né? Eu vou ter que pagar para escutar isso do advogado, sendo que ele já me disse isso. Porque parte do princípio por que a empresa mentiria, né? Por que essa pessoa vai chegar com esse tipo de abordagem? Então, assim, é realmente e infelizmente, né, algo que prejudica muito a gente. E o que eu mais fico impressionada, sabe, doutora Vanessa, é assim, pela lógica, eu não sou engenheira, não sou, né? Essas redes de transmissão, essas linhas, na minha van filosofia, vamos assim dizer, ela teria que ficar próxima ao asfalto, porque você vai ter que fazer manutenção. E a gente vê esses trem no meio do mato onde não tem absolutamente nada. Você passa no meio de uma lavoura ou de uma propriedade de gado, você vê de longe, assim, principalmente quando você está em voo baixo, né, avião pequeno, aí você fica pensando, cara, mas para quê? É mais perto? Em termos de... Pode falar, desculpa. Não, eu ia dizer assim, é porque fica mais próximo, é menos gasto, ou é mais gasto? Porque a lógica é você ter acesso. Esse desenho que a gente chama de traçado, Sim. aí existe todo um estudo topográfico mesmo, Aham. né? Aí ele já sairia do porquê para mim como advogado. Sim, sim. Eles, obviamente, têm todo um desenho de engenharia, com possibilidades, né, com análise topográfica das propriedades, com direcionamento de vértice. Então, assim, existe todo realmente um estudo para aquilo. Aham. Infelizmente, né, o que acontece? Que eles batem na tecla, né, do interesse público ser maior do que o individual. E aí vai passando o trator, entende? Então, que nem como eu falo para os meus clientes, a maioria chega aqui e eu entendo completamente essa necessidade. Falo, doutora, eu preciso que mude o traçado. Sim. Tá passando aqui, ó, na minha melhor parte da minha propriedade. Eu não vou poder mecanizar mais isso daqui. Vamos propor saneamento básico, dependendo, né? Dependendo onde está ficando a torre. Se ficar só o leão, tudo bem, mas onde está essa torre? Qual o tipo de torre que é, né? Tem aquela com 4 pés, tem aquelas com os estirão, que é até mais difícil, né, de manejar um equipamento ali. Pulverizador, então, pode esquecer. Não. Plantadeira, né? Aí até o risco do choque. Ai, meu Deus. Pulverizar com, meu Deus, fugiu o nome. Drone, esquece, porque via satélite ali ele perde totalmente o sinal. Né? Eu tenho clientes que já vieram aqui, eles ainda estão na fase administrativa, que eles, inclusive é do Maranhão, eles pulverizam com um avião. Sim. E aí eles vão passar bem no meio da propriedade, vai diminuir totalmente a capacidade de pulverizar ali. Né? Então, veja só, a dificuldade, como vai limitando o trabalho. Aí o cara chega em você e fala assim, mas você não vai perder a sua propriedade. Ela continua sua. Você vai ganhar dinheiro ainda com isso. Olha que beleza. Aí ele não te conta quais são todas as limitações que você vai ter. Né? Limitação quando não proibição. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que plantam eucalipto aqui, lá perto de Curitiba. Sim. Que inclusive vende para a Klabin. Na realidade, é a Klabin que faz um trabalho na propriedade, né? Não pode mais plantar. Sim. Mas você pode plantar outra coisa. Mas eu só faço isso. Inclusive, está arrendado para a Klabin. Como que eu vou plantar o quê? E fica, sabe? E fica, nesse caso, ainda passar no final da propriedade lá, mas dificulta levar maquinário. Como que vai passar maquinário para utilizar aquele pedaço de propriedade? Sim. Praticamente como que fala assim? Fugiu o termo. Uma hora ele volta.
A hora ele volta. Quando a gente secciona a propriedade, né? O remanescente, praticamente criou um remanescente da propriedade lá no fundo, porque o proprietário, como que vai atravessar um plantio de eucalipto? Não tem como. Fazer outra coisa lá no Mas, fundo. doutora Vanessa, tá. Apareceu para mim esse decreto na minha propriedade. A propriedade é minha, a princípio é propriedade privada. Eles podem entrar sem a minha autorização? Muito boa pergunta e ela é muito comum. Então, assim, nós temos a primeira abordagem, Sim. né? Eu sempre costumo dizer que, eu falo assim, essa é a abordagem administrativa. Uhum. Ele vai te informar que você tem uma dúvida, que ele tem uma dúvida, que ele pode entrar na sua propriedade. Você pode, sim, neste primeiro momento, primeira coisa, você verifica qual é a finalidade. É apenas topográfica? Uhum. Aí você autoriza. Sim. Se vocês não autorizar essa entrada para ele estudar a sua propriedade, o que eles fazem? Eles entram com uma ação de obrigação de fazer. Né, para o juiz autorizar, determinar que você autorize essa entrada. Sim. Só para estudar. Sim. Nisso, aí você vai pagar o advogado dele. Sim. Aí tem uma sucumbênciazinha. Por menor que seja ali, Sim. porque geralmente eles põem um valor de causa bem baixinho, eles põem R$1.000, mais ou menos, Tá. só para conseguir a decisão. Mas Isso é um momento. sim, mas eu tô com a minha área plantada. Eu tô com a soja numa altura, eu tô com trigo numa altura, eu tô com milho numa altura, e eles vão andar com caminhoneta, vão andar com aqueles trem tudo perfurando e bagunçando. E aí, se a minha propriedade é arrendada, como é que eu faço? Como é que fica esse prejuízo também? Mas, Lara, nós estamos falando já da instalação? Não, pra topografia, né? Pra topografia, eles vão ter que andar no trem tudo ali, tem que furar, tem que botar aqueles negócios pra ver a distância. Eu esqueço o nome daqueles. Né? A gente cria, o que eu falo, infelizmente, nesse momento, não tem o que fazer. Sim. O que eu instruo? Criar um dossiê. Ah, ok. Então, você vai acompanhar, você vai tirar. Primeiro que, assim, tentar na boa convivência, Sim, né? Falar, sim. olha, eu preciso que você Espere assar. vá a pé. Aham. Pé, dependendo do tamanho da sua propriedade, é inviável, né? Sim, Eu tô dando estado sim. por conta disso. Mas, assim, eu preciso que você cause o menos possível de prejuízo para mim. Olha como que está o meu plantio, certo? Tenta conversar Sim. e vá junto. É necessário acompanhar, porque você vai tirando foto. Sim. Você vai tirar foto, você vai filmar, você vai pegar o nome do responsável. Né? Isso tudo ali, a gente, por exemplo, se você decidir que não vai fechar um acordo administrativo, eu utilizo no processo, como para ressarcir, Sim. entende? Sim. Porque ela precisa ser indenizado. Seria isso no primeiro momento ali do acordo, né? Então, para fazer o estudo topográfico, eu recomendo, como advogada, que aceitem eles entrar na propriedade, você acompanhando, para que você faça provas de que eles estão fazendo toda aquela destruição ali da sua propriedade. Né? Para a gente tentar mensurar o que aquilo ali condiz em dinheiro. E principalmente Ok? porque o importante aí no caso, acho que dessa fase também é que se isso acontece numa fase em que você está, por exemplo, com a propriedade preparada ou já ali com a plantação, ela já se torna uma pré-prova do que vai vir para frente. Porque, afinal de contas, se no levantamento topográfico o cara já está, né, ou pelos equipamentos, ou por onde ele precisou passar, e ele danificou, imagina depois quando ele estiver colocando a rede, né? Então, acaba sendo... É muito maquinário e maquinário pesado. Dependendo se Sabe? for poste, se for torre, né? Sabe, uma pergunta, doutora, até a gente, na verdade a gente conversou e foi conversando aqui, mas qual que é a diferença, então, aí de servidão administrativa para, Servidão, na verdade, em que caso, né, quando que vai caber um caso ou outro? Cortou a chamada. Quando cabe uma situação ou outra? Quando que vai ser o caso de servidão e quando é caso de desapropriação? Isso é muito importante, as pessoas terem conhecimento. Então, por exemplo, o órgão, a concessionária, o estado, o município, ele precisa da sua propriedade para utilizar, para construir. Então, vamos supor, uma subestação.
uma creche, né? O que mais? Enfim, várias coisas. Ele precisa ser dono daquela propriedade, ele vai te desapropriar. Você vai perder a propriedade daquela. Você vai deixar de ser dono daquela propriedade e precisa ser indenizado como se estivesse vendendo aquela propriedade, certo? Isso é uma desapropriação. Servidão é quando o Estado precisa utilizar uma parte da sua propriedade para algum tipo de obra pública, pode ser às vezes privado, mas é uma coisa assim que vocês não vão ter muito acesso, mais pública mesmo, ela precisa, vamos colocar assim como emprestado, mas ele vai te pagar por aquilo, certo? E ele paga, e esse pagamento tem que ficar sempre muito claro que ele é compensatório. Então, por exemplo, você vai compensar o que ele está tirando ali. Então, não é uma indenização 100% daquela faixa, entende? Existe o que nós chamamos de coeficientes de servidão. E, obviamente, depende de vários fatores. Então, por exemplo, do tipo de cultivo que você tem. Tem um coeficiente mais alto. Pasto, o coeficiente é bem mais baixo. Então, obviamente, é feito um cálculo matemático mesmo. E ali eu tenho um valor compensatório que eu vou receber. Tanto é que eu não pago imposto de renda sobre esse valor, porque eu não estou... Não é remuneratório, né? Não é algo que Isso, entra como uma receita, vamos dizer assim. Sim, eu não estou tendo ganho de capital. Ganho de capital, isso, perfeito. Eu não estou tendo ganho de capital, eu estou apenas sendo recompensada, né, compensada por aquela limitação de usar e gozar. Então, eu tenho aquilo lá, vai continuar meu nome vai continuar lá. Lá na minha matrícula vai ter um registro escrito servidão pertencente a, vamos supor, aí que tem, aí no Maranhão que eu vi, equatorial, faixa de servidão, metragem tal, entende? E ela vai ser indenizada uma única vez, por uma servidão eterna. Então, eternamente ela vai estar na matrícula, mas você vai receber só uma vez. As pessoas confundem muito nos meus vídeos, porque assim, a gente fala, nós, né, que temos um pouco mais de conhecimento, a gente fala linha de transmissão de energia. As pessoas costumam falar, mas as torres de transmissão de energia. Então, eu tenho muita pergunta que as pessoas falam torre e eu respondo como torre, certo? Obviamente, eu vou ler o que está escrevendo. Ok. Então, o que eles confundem? A torre de transmissão de energia ali, que vai nessa linha, com a torre de telecomunicação. A torre de telecomunicação, as empresas privadas pagam um aluguel. As torres lá que tem nas linhas de transmissão de energia paga uma única indenização. Por isso que é muito importante realmente buscar por essa indenização justa. Porque a limitação que vai ficar é para o resto da vida. E, inclusive, ela desvaloriza a sua propriedade quando você vai vender. Então, tudo isso entra no cálculo. Deu para entender assim, a questão da servidão e da desapropriação? Então, desapropriação, eu vou perder a propriedade, preciso ser indenizado como tal 100%, certo? Lógico que também tem cálculo ali no que tem na propriedade, benfeitoria, cultivo, que estado que está esse cultivo, valor de mercado, enfim, com a servidão, que eu não perco a posse, mas eu tenho muita limitação de usar e gozar aquela faixa que vai ter. Mas no caso, na maioria dos casos, por exemplo, quando a gente fala de ou energia, ou no caso telecomunicação, normalmente se fala no caso de servidão. Na maioria dos casos. A comunicação é outra coisa, é um contrato particular entre pessoas, de jeito civil ali. Tá. Que é aquele, no caso, só da torre, normalmente, que faz só... Isso, aquela de celular, entendeu? Ela é praticamente aluguel, né? Isso, aquela muita gente faz aluguel. Do direito a usar o direito civil, nós também usamos, mas nós temos uma lei própria de 1941. É a nova. Certo? Pois é, um pouco desatualizada. Tá. Porque às vezes realmente fica essa dúvida do que quando é o caso. Quando é que vai caber uma servidão ou quando é uma desapropriação, principalmente pensando nesse cenário de que você perde, vamos dizer assim, vou falar entre aspas, né? Você perde acesso àquela
Área. Aquela área, né? Isso. Se você perdeu uma subestação, Pronto. ele precisa ser A área total, né? Aquela área. subestação de energia, né? Ela vai construir, ele vai desapropriar ali 1.000 metros, depende do tamanho da subestação. 1.000 metros, 20.000 metros. Por exemplo, o saneamento básico, nós temos também bastante aqui no escritório. Nós temos construções de estação elevada de esgoto, estação de tratamento de esgoto. Tudo isso precisa de um pedaço. Então, ele vai lá, perto do rio, Queridinho, e ele vai desapropriar lá 1.000 metros, 800. Ele desapropria. Então, o proprietário ele perde a posse e precisa ser indenizado com 100%. Ok. Porque aí, no caso, isso também vai, quer dizer, vai acontecer a desapropriação e isso vai acontecer via registro no cartório também, na matrícula daquele imóvel, porque aquela área que antes era, digamos, 100 hectares, agora é só 90, por exemplo, que 10 hectares pertence àquela empresa que vai fazer aquela subestação, ou enfim. Só um exemplo. Ela vai desmembrar a matrícula, ela vai criar uma matrícula para ela. Pois é, ela gera uma matrícula nova daquela área que vai ficar, por exemplo, a subestação e fica somente a área remanescente da propriedade. Entendi. Doutora, quando a gente fala dessa questão, por exemplo, de energia, talvez também fique muita dúvida sobre quando envolve na propriedade a área de preservação permanente, por exemplo, APP. A propriedade tem uma APP e já existe uma outra linha, por exemplo, que já passa naquela região, mas, por exemplo, quando vem uma linha nova, ou mesmo quando for uma APP e vai passar uma linha de transmissão. Porque assim, se uma APP, eu como proprietária, não posso mexer de jeito nenhum, porque é extremamente proibido, como é que no caso das servidões e no caso pode passar? Como é que consegue essas autorizações desses desmates, né? E principalmente assim, quando pensando em nascentes, em riachos. Eles têm todo um planejamento quando faz esse tipo de obra, de autorizações. Então, antes, inclusive, de te abordar, ele já tem uma liberação ambiental. E ele já tem um traçado, então ele sabe que vai passar por aquela EPP. Então, ele já fez todo o procedimento ambiental junto ao órgão competente de liberação. Entende? Eu costumo dizer assim, vai passar. Independente se aquilo ali é uma APP ou não, vai passar. Mas isso, no caso, é um motivo de questionamento a mais, por exemplo, junto à empresa? Porque, assim, quando a gente fala de uma APP, principalmente quando é nascente de riachos, por exemplo, a gente vai ter essa situação aqui na região de Balsas, né? Nesse traçado que vai ser construído ainda, que ainda está essa obra ainda não iniciou aqui na região, mas tem trechos em que a gente verificou, né? Porque aí a gente começou a conversar com uma pessoa e outra, né? E a gente verificou que vai passar em nascentes de riacho. E agora, com esse aumento de área desmatada, provavelmente vai afetar a nascente. Então, assim, até que ponto realmente isso foi visto lá naquele primeiro levantamento? Porque, assim, o órgão ambiental, será que ele realmente consegue ter essas informações para dar essas liberações ou é uma liberação meio que geral? Então, a questão das APPs, né? Então, qual é o procedimento? A empresa que ganha, ela tem todo um cronograma e a primeira coisa que faz parte ali, depois da declaração de utilidade pública, é a liberação ambiental. Então, ela faz todo o procedimento, respeitando a legislação brasileira de direito ambiental, né? Ela, obviamente, ela tem acesso ao que tem ali dentro do traçado, se vai cortar APP, vai cortar nascente, né? Então, ela busca sempre respeitar a legislação. Como é na realidade, né? Ela vai passar e... Mas, doutora Vanessa, essa questão entra também talvez pelo fato de que o comunitário
independente. Tipo assim, eu vou melhorar a vida de 20, 30 cidades. Então, esse pedaço de app não vai fazer tanta diferença como... Não é assim? Então, eu acho que é justamente por isso que elas acabam sendo liberadas, né? Análise mais global, né? A Sanepar, aqui a companhia de saneamento, ela, o que ela anda fazendo? Ela está desapropriando apps aqui na região de reserva para constituir a reserva dela. Sim. Entende? Então seria uma compensação. Em termos de reflorestamento, assim, né? Mas não de... Aí entra a questão das minas, enfim. Sim. Mas isso daí, gente, não, infelizmente, sempre que eu costumo dizer, o que a gente briga dentro do processo? Para aquilo ali não ter retorno para o meu cliente. Eu tenho que deixar sempre muito claro que aquilo ali, quem está se estiver prejudicando a natureza, é a empresa. Eu não dei causa. Eu não posso ser, meu cliente não pode ser responsabilizado penalmente dentro do direito ambiental. Certo? Então, o nosso cuidado em relação ao cliente sempre vai ser esse, em deixar sempre muito claro isso. Olha, aqui na minha propriedade eu tenho isso, isso, isso. O que a empresa vai fazer para cuidar em relação a isso? Né? Qual que vai ser o procedimento? Isso é um tema interessante, doutora Vanessa, porque assim, hoje, cada vez mais, a gente vê que as empresas rurais, né, as fazendas, elas são cobradas quanto a questões regulamentares. E não são só a lei, né? A gente sabe que o Brasil já tem uma quantidade enorme de leis, seja pelo Código Florestal, seja, né, na forma de produzir, mas também quando se refere a, por exemplo, fazendas que estão com certificações em andamento. Então, lá no processo de certificação de uma fazenda, de uma propriedade, ele leva em conta vários itens além da lei, inclusive aquelas que nós somos cobrados lá do exterior, né? Então é assim, quando a gente fala de essa coisa, principalmente que envolve ou uma área que é reserva legal, você fala reserva legal, você fala ainda assim, não, tudo bem. Mas quando você pega uma área de APP e principalmente de nascente, aí você começa a se questionar até que ponto a gente consegue conversar isso, né, com a empresa e eventualmente até falar, né, de uma mudança de traçado, que de modo geral a gente realmente percebe que a coisa já vem pré-pronta, né? Então, mas é igual você falou, se a empresa faz um primeiro momento que é levantamento do traçado, né, o levantamento topográfico, aquilo ali tecnicamente já foi analisado, e aí até lá ela comentou também, e eu até concordo, né, quer dizer, você tem uma coisa que é a utilidade pública do benefício que vai ser para uma grande parte da população que vai ser beneficiada com com aquela ação, né, com aquela perca ali, né, mais localizada, né, mas é interessante porque realmente assim, a gente tem visto que na maioria das vezes a gente não sabe como agir, né, é o que fazer, porque assim, vamos lá, será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Eu deveria querer proteger um pouco mais, então, aquele patrimônio ali. Então, quer dizer, se eu quero conversar com a empresa, o que seria um meio talvez mais fácil para tentar conversar? Porque às vezes as equipes chegam e parece assim que eles não querem conversar, né? É aquela coisa assim, eu vim aqui só para executar. Né? Então, assim, eu vou conseguir, por exemplo, tecnicamente, normalmente somente as indenizações, né? E aí, como você já bem falou aqui, levantar o mais próximo possível da realidade aquele prejuízo que aquela linha de energia, seja posta, seja torre, vai trazer para a propriedade, ou também um pouco além, no sentido do antes de ser executado, de haver alguma modificação. Assim, eu sei que é frustrante, mas nós não mudamos o traçado. Não adianta, sabe? É uma coisa assim que ela já... Você falou pré-pronta, não, ela vem pronta. Ela vem prontinha. Ela vem prontíssima, só para ser executada.
Inclusive, conversando com a Cláudia, ela me passou que parece que tinham modificado um pouco o traçado dela. Até me espantei quanto a isso. Porque o que você precisa analisar, né? Uma linha, qual a quilometragem dessa linha? 130 quilômetros, vamos supor, uma linha pequena. Tá? 130 quilômetros, 80 quilômetros, é uma linha pequena. A partir do momento que eu modifico o traçado de uma propriedade, eu estou modificando o vértice de todo o traçado. Então, assim, é modificar um trabalho de muito tempo, de meses, né? Eu tenho colegas advogados, inclusive que foram meus professores, que atuam para as empresas, certo? Para as concessionárias. E eu costumo falar assim, vocês só defendem eles, né? Vamos ver para o meu lado. Mas a gente precisa analisar que existe todo um dispêndio financeiro também, de estudo, e é muito difícil mesmo. Eu sempre costumo dizer que é 90% de dificuldade em modificar um traçado. No escritório no qual eu trabalhava, teve uma mudança de traçado, porque assim, dentro do processo de servidão ou de desapropriação, pela lei desse decreto de 41, decreto-lei, a gente só discute o valor. Certo? Então, qualquer coisa além do valor, eu preciso abrir uma ação autônoma. Então, nesse caso específico do escritório no qual eu trabalhava, a linha passaria numa pedreira. E estava passando no meio da pedreira. E inviabilizar totalmente o trabalho dessa pedreira. Então, assim, o que o proprietário fez? Contratou o escritório, e o escritório entrou com uma ação autônoma. Só que, para isso, ele precisou fazer um laudo particular. Ele gastou com o advogado, obviamente, o escritório foi cobrado, né, à parte. Então, teve toda uma ação autônoma obrigação de não fazer, para ganhar, o escritório ganhou a liminar que suspendeu o outro processo. Então, assim, eu precisei demonstrar o que aquilo ali ia acabar com a empresa, viabilizar tudo. Certo? Então, é diferente, a gente tem um posicionamento, e eu entendo, inclusive, que vocês devem trabalhar para preservar essa área, porque gosta, porque que aquela área, quer que aquela área fique decente, né, para ter ali, principalmente pensando em rios, tudo, né? Assim como não ser responsabilizado penalmente pela nossa legislação, que a gente sabe que é cruel, certo? Exatamente. Mas, se tratando dessas linhas de transmissão, eu costumo dizer que as empresas não terão esse tipo de responsabilidade. Então, a obra vai acontecer, você não vai conseguir modificar o traçado, né? O que talvez eu falo assim, conversa, né? Mas assim, vai vir ali 100, 200 funcionários, vão chegar com maquinário, aqueles caminhão enorme, assim, super pesado, vai entrar, né? É óbvio que, sabe, Ediana, eles não vão colocar uma torre ali na beira, eles vão passar provavelmente com a linha, entende? Então põe uma torre lá em cima e outra mais embaixo, de forma que vai passar a linha, vai ter um desmatamentozinho ali para baixar um pouco, dependendo da altura dessa mata, entende? Mas é assim que eu costumo. É um projeto, gente, de grande dimensão. Sim. É assim, quando você atua do outro lado, como advogado do outro lado, você até se encanta, porque realmente é a coisa assim, grandiosa. E realmente é para levar desenvolvimento, né? Uma coisa hoje, se tratando de linhas de transmissão, saneamento também, enfim, né? Super necessária para a humanidade, né, que hoje a gente não consegue mais viver, como você mesmo está falando, até para atuar dentro aí do agro, os pivôs estão exigindo mais energia. Exato. Então a gente precisa distribuir, transmitir mais do que é produzido. Mas é realmente isso, existe todo esse trabalho por trás, e infelizmente nós somos a ponta. E essa ponta, ela não vai conseguir, se tratando de traçado, não vai conseguir modificar. A não ser que, tipo assim, né, doutora Vanessa, eles fazem todo um traçado, não sei se eles viajam fazendo esse traçado, se eles já visitam as propriedades fazendo esse traçado. Eles podem fazer isso via satélite e de um ano para o outro bater numa fazenda e aquela propriedade está com uma barragem feita lá naquele lugar que ele achava que ia passar o trem, né? Aí vai ter que mudar. Porque como é que você vai fazer? Não, então talvez...
hoje tem uns sites maravilhosos. Sim, Eu até sim. uso, assim. Sim, sim. Você coloca a longitude e latitude da pá. Tá, não. Aqui para o sul é melhor, porque Sim. nós temos acesso às matrículas. Aí eu estava vendo no Pará para auxiliar uma parceira que eu tenho lá, aí tem mais dificuldade, porque nem toda propriedade tem matrícula. Sim, sim. Mas ela dá certinho ali a região, em qual o relevo, como é. É que a gente brinca, né? As pessoas ficam falando assim, ai, na questão de guerra, não sei o quê. Eu falei, não, cara, se quiser fazer, faz agora. Todo mundo sabe onde você tá. Aí é só porque esse teu celular na mão já te localiza onde você tá. Não se preocupa. Tudo tudo é no olho agora, Tudo né? no olho. O celular tem que ficar fazendo outra na carinha lá. Ô, doutora Vanessa, então vamos dar um exemplo assim. Aí tá, tem um decreto, que nem você falou, que pode desapropriar a propriedade toda, um pedaço dela, dependendo da obra, né? Do que essa obra vai acontecer. A pergunta da Ediana só me remeteu àquela questão da estrada para COP30. Que nunca pôde fazer estrada. Tem 30 anos, 40 anos brigando para fazer estrada para desenvolver a região amazônica. Mas aí da noite para o dia os estudos foram todos aprovados e todos concluídos. 100 mil árvores no chão, mas tranquilo, era para um bem maior. Enfim, só lembrei disso e fiz o comentário. Foi só o comentário. A parte. Aleatório. A comércio. Aleatório. E aí, doutora, aí a empresa não vem fazer o trabalho. O governo federal, de repente, desapropria a área, mas a empresa, que também é do governo federal, não faz essa obra. Esse decreto tem prazo para acabar ou ele é eterno? Tem prazo, ele caduca, né? Que a gente. Sim, caducar mesmo. Falando caduca, né? Ele prescreve ali, ele perde. A prescrição de um decreto ele é de 5 anos. Sim. Mas eu tenho processos que a DUP é mais de 5 anos. E eu alego isso, é a mesma coisa que nada. Entendeu? Né? Ele tem um prazo legal, mas ao mesmo tempo essa legalidade pode ser observada ou não. Ela é sempre relativizada. O relativismo é um problema da humanidade. E aqui então, para nós, então. Minha obra está acontecendo. Eu não sei se é diferente quando não acontece. Não, eu perguntei quando não acontece, quando não sai. Então, assim, pode acontecer de ter declarado utilidade pública a sua propriedade, de ter lá falado com você, de ter lá demarcar a propriedade, colocado estaca, porque vai passar aqui, enfim, tudo isso. Abriu um processo judicial, falou, eu não quero mais. Acontece. E o governo não paga e não utiliza. Não utiliza. Eu fiz uma formação, né, na área e tem uns colegas, inclusive uma procuradora do DENIT, que ela contou algumas situações dessas, né? Sim. Então você vê todo o transtorno que é para um proprietário. Principalmente psicológico. Psicológico acaba, gente do céu. Às vezes eu sou psicóloga aqui. Imagina. Eu fui conversando com o cliente uma era. E fica por isso, tá, Lara? Vai ficar por isso. Porque o que talvez, assim, eu não peguei, a bem da verdade, não peguei nenhum desse ainda. Sim. Todos foram finalizados. Mas o que poderia provar? Se você teve algum prejuízo, cabe bem uma ação. Sim. Entendeu? Se chegou a abrir uma ação, eu como advogada, eu vou insistir. Falei, olha, meu cliente teve prejuízo aqui, tá aqui as fotos. Por isso, sempre muito importante fazer um dossiêzinho. Dossiê. Né? Porque uma coisa é eu ficar falando lá, esperneando com o juiz que aconteceu e cadê? Cadê as provas? Porque assim, como você disse, obra que já começou é uma situação. A gente sabe que muitas vezes a obra vai durar 10 anos, 15 anos, né? Ou tipo a Norte-Sul
Tipo a Norte e Sul, que tem o quê? 300 anos? Que ela não terminou ainda. É uma obra infinita. Continuando. Ela ainda não chegou no Rio Grande Não do Sul. chegou ainda, não. Tá indo. Tá. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes pode demorar. Mas eu fiz essa pergunta porque as pessoas ficam nessa, né? Eu vou ter que sair da minha propriedade, eu não vou mais poder utilizar. O governo não me pagou nenhum real. O governo vai me pagar com título de como é que chama? Tesouro. Tesouro Nacional. Não, isso daí é outra coisa. O tesouro é para outro tipo de desapropriação, é para... se eu não me engano, tem dois quando não tipos está lá, cumprindo a função social, né? Eu acho também. Ou quando não cumpre a função social. Isso. Que é um absurdo, né, gente? Convenhamos, né? E o título, eu acho que é 20 anos lá, para começar a pagar, uma coisa assim. É que como eu não mexo nessa área, é tanta coisa que eu preciso estudar, direito ambiental, eu preciso estudar sucessão, porque eu pego cada coisa, né? Cada pepino, direito contratual. Então, assim, é muita coisa que eu nem me atenho a essa parte, mas eu sei que questão de título do tesouro é outro tipo de desapropriação. Uhum. Mas, assim, vamos tratar de uma situação normal de desapropriação que não é informado pelas empresas. Quando eles falam que você nunca vai receber esse dinheiro, que o dinheiro você vai pegar só no final do processo, que o processo vai correr 10 anos. O que acontece? Quando eles entram com um processo judicial, eles têm interesse na emissão na posse. É emissão mesmo, tá? Às vezes a pessoa acha que é emissão, mas é emissão. Então, o que eles querem? Eles querem ser emitidos na posse para iniciar a obra, ok? Como que eles vão fazer isso? Eles não vão aguardar o final, eles vão pedir em liminar. Então, como eu sempre explico aos meus clientes, tem os mais simplórios, né? Eu explico o que é uma liminar. É antecipar a decisão final do processo. E qual é? Eu já dar a emissão para ele. Certo? Então, lá na liminar, ele entra com o processo, a primeira coisa, 1 a 2 semanas, depende, obviamente, sempre da comarca. Nós estamos falando em nível Brasil, então, eu tenho um tipo de atendimento aqui no Sul, que eu não tenho em Minas, que eu não tenho no Pará, então, assim, depende sempre da comarca, certo? E aí, ali naquela liminar, ele vai ter o que ele quer. Então, nós temos algumas situações. A lei nos garante um levantamento de 80% do valor. Porque para ele conseguir essa liminar, ele tem alguns requisitos. Quais são eles? Depósito, ele precisa, na realidade, é pagamento prévio. Sim. E o que é caracterizado como pagamento prévio? Depositar na justiça o dinheiro. Então, se ele acha que tem que te pagar 5 mil, se ele acha que tem que pagar 50, 100, 1 milhão, ele precisa depositar numa conta judicial esses 5, 10, vamos por lá, 100 mil, ele tem que estar lá 100 mil. Então, inicialmente, você já tem os 100 mil. Sim. Certo? Então, você como proprietário, ele teve a emissão, você consegue fazer um pedido de levantamento. Só que tem alguns requisitos também para o proprietário. Quais são eles? Eu preciso estar com os débitos em dia, né? Não posso ter débito, melhor dizendo. ITR tem que estar em dia, CCIR tem que estar em dia. Se for IPTU, IPTU tem que estar em dia. Não posso ter penhora na matrícula. Se eu tiver um crédito fiduciário ali, ele vai arrolar o banco como terceiro interessado. Então, se você não tiver em dia com esse crédito, esse dinheiro vai cair para o banco. Obviamente, o banco vai pedir para ele. Sim. Então, para você levantar 80%, você tem que estar com a sua documentação tudo ok. Estando ok, eu emito uma certidão negativa de débito, junto o CCIR, o ITR atualizado, e faço um pedido para levantar, informo a conta bancária do proprietário. Então, assim, você estando ok, você consegue fazer esse levantamento, tá? Então, não fica até o final. Aí, aqueles 20% ele fica lá e você vai discutir isso para aumentar, porque nós vamos ter uma perícia. Isso na maioria dos estados. Se tratando do Paraná e São Paulo, nós temos aqui, cada um com a sua respectiva súmulas dos tribunais regionais, né? Então, o Tribunal do Paraná e o Tribunal de São Paulo, cada um tem uma súmula. Aqui eu acho que é 26 e a de São Paulo é 28, que nos garante uma avaliação provisória.
Então, o que, que é a avaliação provisória? A empresa entrou com a ação, ela junta o laudo dela, certo? Uhum. O que ela acha que ela tem que pagar. Só que daí, no Paraná e São Paulo, o juiz nomeia um avaliador, ele não precisa necessariamente ser um profissional, certo? E ali ele vai fazer uma avaliação provisória a título de emissão na posse. Então, ali eu já, geralmente, quando eu entro bem cedo no processo, porque isso tudo acontece sem você saber que tem processo. Sim. Você não é citado. Então, ele ganha liminar. Aqui no Paraná e São Paulo, tem a avaliação provisória e você nem sabe de nada. Aí teve tudo isso, registrou a servidão na sua matrícula, aí você vai ser citado. Olha, tem um processo aqui, inclusive já teve avaliação, tudo eu posso entrar aqui. Não vai deixar? Vou chamar a polícia. E posso ainda aplicar multa. Caramba! Ou seja, né? Quer dizer, quanto mais desenvolvido o Estado, mais complicado o trem, né? Nossa. Então, eu fico pensando, mas acho que... Não, na realidade, assim, essa súmula, ela é boa. Essa súmula é boa para o proprietário aqui, porque já tem um aumento, dependendo, obviamente, do profissional que pega para fazer a avaliação, né? Mas eu já vou ter um aumento, entende? E esse valor? Porque não é o valor que a concessionária, que a empresa lá falou inicialmente, já tem uma pré-avaliação. Porque até continuando nessa linha de raciocínio, porque assim, tecnicamente, algum critério pelo menos já utilizou, né? Então, assim, se é uma propriedade produtiva, se ela não é, o que ela produz, o que ela faz. Então, tecnicamente, um mínimo de cálculo ali em cima deve ter, né? Diferente do cálculo inicial. Não, essa avaliação provisória aqui, eu sempre deixo claro, né, que aqui, só em São Paulo, não precisa. Então, assim, às vezes, a maioria das vezes, aqui no Paraná, porque em São Paulo, eu não vou falar o nome, porque eu acho que é capaz de eu errar, não sei se é o CREA, que é o órgão dos engenheiros. É o CREA. Eles conseguiram lá que essas avaliações sempre sejam feitas por um engenheiro. Né? Então, aqui no Paraná, não. Aqui no Paraná, às vezes é o oficial de justiça. O que ele faz? Ele liga, pega vários valores aí de imobiliários e joga lá, fala, a tua propriedade vale tanto. É isso que eu ia perguntar, se os valores, eles são de acordo com o valor venal da localidade ou do valor que está na prefeitura, que o Estado acha que vale. Por isso que eu ia fazer essa pergunta. Porque tem essa diferença. Não pode ser nem utilizado o valor de PTU, valor de mercado, ele precisa realmente passar por um cálculo. Então, isso é uma avaliação provisória. A perícia precisa ser um profissional, né? E o que nós geralmente... Eu já ia perguntar isso. Muito. Como que é, então, um cálculo efetivamente? Tá, então assim... Tirando aqui, nós temos a avaliação, depois nós temos uma perícia. Nos demais estados do Brasil, só vai ter essa perícia final. Certo. Então, ela é muito importante ser bem acompanhada. E o que acontece ali na perícia? Então, o advogado da parte autora e da parte ré, né, o proprietário, vai apresentar o que a gente chama de quesitos. O que são os quesitos? São as perguntas que nós levamos para o engenheiro, e quando ele vai na sua propriedade, ele precisa ir em loco, responda. Então, por exemplo, eu vou colocar lá, assim, a gente tem, quem faz essa parte nossa aqui é o nosso engenheiro, né, essa questão dos quesitos, mas assim, vamos colocar um. Qual o tipo de cultivo, se for cana, em qual porte que está, né, que mais? A propriedade fica a que distância de uma estrada, a estrada é asfaltada, tem benfeitoria, que tipo de benfeitoria, que mais? Que tipo, o que é interessante, por exemplo, que tipo de solo, né, que é muito valorizado, terra roxa, por exemplo, nós temos muito aqui, né, que mais? Por qual porção essa linha está passando, a melhor propriedade, é mecanizado? O tamanho da propriedade em relação à área de servidão, né? Tudo isso a gente traz em forma de pergunta
para o perito, ele vai responder tudo, e ali dentro ele faz um cálculo, e aí eu não vou te saber falar exatamente como é o cálculo, porque essa parte eu nem... É técnica mesmo, né? Mas é importante. Totalmente Isso é muito técnica. legal, porque assim, pelo menos a gente tem uma noção Do que é. dos Não, critérios. é de região para região, né? A gente Sim. sabe que valores de terra e avaliações são de região para região. Se a gente for comparar o Também preço... pega, por exemplo, isso aí que você está falando, Lara. Pega valores de ofertas. Sim. Para nós não é muito bom pegar ofertas transacionadas, né, de transações, porque às vezes a oferta está lá em cima, certo? E a transação está lá embaixo. Aí para nós, como proprietário, é ruim. Sim. Entende? Para a empresa, a autora já é melhor. Eles brigam para ter as questões de transação. E a gente só quer a oferta. Sim. Claro. Esse, assim, é um jogo de quebra-cabeça, que você vai indo para... Que eu falo assim, sempre de forma mais simplória, para sempre individualizar a propriedade. Eu preciso individualizar a propriedade do cliente. Eu preciso personalizar ela de forma que demonstre que, às vezes, a propriedade do vizinho, que eles fazem muito, né? Às vezes eles fecham... Vamos supor, numa cidade vai passar em 30 propriedades. Eles fecharam com 25. 5 processos eles judicializaram. Nesses 5 eles falam, mas olha, 25 eu fechei por tanto. Tá vendo aqui? Eu não posso pagar mais para ele. Eles tentam fazer uma média de valor para todo mundo. Sim. Eu não posso ter isso. Até porque... Inclusive, é uma estatística interessante, né? Por exemplo, uma obra, ela tem uma estatística de 80% de acordos administrativos. É muito, sabe? É muito. Aí eu falo assim, eu já tentei, na realidade, tá? Negociar com a empresa, pelo cliente, mas é muito difícil, eles são muito fechados, porque eles têm o laudo deles, também realizado por profissionais, e eles se agarram naquilo, falam assim, para mim, isso aqui que é o justo. Porque, doutora, uma coisa que eu acredito que para nossa região aqui leve-se muito em conta também, e no caso, quando a gente fala de propriedade rural, é que não é só aquele momento. Então, assim, se eu tenho uma servidão, então, por exemplo, se o linhão vai passar em determinado ponto na propriedade. Ok, onde estão os postes ou as torres, aquela área, na totalidade daquela área, ela vai ficar sem uso. No restante, pode ter um uso parcial, vamos dizer assim. Por exemplo, se for numa área de pastagem, ele vai continuar tendo o pasto ali naquela parte, ele pode ainda ter o gado, mas se for numa área realmente de plantação perene, ele vai, isso já não vai acontecer. E aí, digamos, se aquela parte do linhão como um todo, ela deixa de ser utilizada, quer dizer, não é só uma vez, é todos os anos eu não vou usar, não é? Então, assim, em termos de prejuízo da utilização, pois é, isso também é levado em conta ou não? Sim, o lucro cessante é levado em conta. O que a lei nos coloca? Que o lucro cessante, porque existe o que nós chamamos aqui, né? Aqui não, na lei, que existe os juros compensatórios, nesse valor que fica depositado de 6% ao ano. Esse valor, ele é comparado, ele é tratado como sinônimo do lucro cessante. Só que a gente briga por mais. Eu vou demonstrar. Se você não vai conseguir mais plantar aquele tipo de cultivo, cana, por exemplo. Sim. Cana de açúcar aqui em São Paulo é muito. Né? E tá com muita linha cortando lá. O proprietário não vai mais poder. E que cana é mais complicado, porque agora tem a legislação que não pode mais tacar fogo, eles estão tentando, inclusive, não pagar por isso. Mas vamos por eucalipto. Então, eucalipto, qualquer tipo de plantação, assim, que ela tem mais possibilidade de queimar, certo? E que tem acima ali de uns 3 metros. Sim. Geralmente essa média. Então, eu não vou poder mais ter aquele tipo de plantio. Eu preciso ser reembolsado, precisa haver a compensação da perda desse lucro. Certo? Isso. Só que eu, como proprietário, eu preciso provar isso.
A gente sempre parte da questão da prova. Então, por exemplo, esse cliente nosso aqui de eucalipto, ele tem um contrato de 30 anos com a Klabin. Certo? Então, De nós produção e de juntamos o fornecimento, processo. né? Foi identificado em que corte estava esse eucalipto, certo? Quanto que eu perderia na questão desse contrato em relação àquela faixa. Inclusive, é interessante sempre trazer, quando a gente fala faixa, ela não está restrita à faixa de servidão, porque a faixa de servidão é aquela que reflete no chão, assim, embaixo da linha, certo? Sim, Mas nós temos uma faixa de segurança, isso. que dependendo da voltagem da rede, Triplicária, ela né? tem uma metragem maior ou menor, certo? Aham. E eles colocam lá que você não pode utilizar aquela faixa de segurança, mas eles não te indenizam. Exatamente. Se não brigar no processo, se não demonstrar que não está calculado, você não vai receber. Por isso, eu sempre bato, assim, sabe? Os colegas que são das empresas ficam bravos comigo, porque eu falo, gente, não faz a cor. Não faz. A não ser, assim, que você tenha dificuldade, por exemplo, se você... Por exemplo, eu tenho um cliente na Bahia. A propriedade é um rolo, assim. Ele comprou de um cara que tinha comprado de outro, tem tudo na matrícula, as questões de compra e venda, mas ele não fez a documentação. Inclusive, agora ele já tinha um uso capião rolando. O que a empresa fez? Ela precisou desapropriar ela vai fazer uma subestação. Certo? Quando ela viu o rolo da documentação, ela não quis nem saber, foi lá e ajuizou. Aí nós estamos cuidando desse processo. Só que na Bahia é complicado. Eu estou com 1 ano, não é só na Bahia não, tá? É Minas Gerais também. Minas Gerais estão penando também. 1 ano, o juiz deu um despacho. Um despacho no processo, que em tese ele tem uma tramitação urgente, tá? Aí, o que ele fez? Ele tinha mais um processo que seria pela faixa de servidão da linha que sairia daquela subestação, que também iria passar pela propriedade dele. Quando ele viu que estava demorando tudo, o que ele fez? Ele falou, Vanessa, eu vou negociar com os caras. Eu falei, tudo bem, só que daí ele não me chamou nessa parte, né? Ele quis resolver sozinho. Ok, eu falei, você vai fazer assim, assim, assim. Beleza, eu ajudei ele, porque ele é muito gente boa, eu gosto bastante dele, né? Aí, o que ele fez? Ele entrou em contato com a empresa, ele falou, minha documentação não está pronta, não está no meu nome, o processo de ser entrado está um rolo e papapá, não anda. Resumindo, ele conseguiu fazer um acordo e está recebendo. E ele não tem a documentação no nome dele. Então, assim, às vezes, nesse tipo de situação, compensa você... eu vou tentar cuidar das palavras, né? Compensa você receber menos e o dinheiro cair no seu bolso, do que cair no bolso de quem está com a penhora ali, entende? Cair no bolso de quem... Só que assim, o que ele negociou? Tem que ficar bem claro, né? O dele eram casos específicos, assim, que, por exemplo, tinha uma penhora de um processo trabalhista, do dono anterior, que está lá, que não é ele, certo? Só que no processo original já foi resolvido, só que como é lá na Bahia, ninguém dá baixa. Se eu observo que não vai ter como, eu falei, olha, eu acho interessante que você ir atrás, conversar, para você receber esse dinheiro. Porque não adianta eu te falar, vou entrar judicialmente, isso aqui, eu posso até juntar o meu contrato lá e eu vou receber, mas meu cliente não vai receber. Sim. Por que eu quero isso? Entendeu? Para mim, isso não agrega em nada. Eu vou ser cobrada por isso. Verdade. Então, eu preciso que o meu cliente ganhe com isso. E eu instruo ele, falo, olha, infelizmente você tem essa penhora, você tem essa dívida, você não vai receber se for judicializado. A gente precisa tentar resolver administrativamente. E dependendo da empresa, não consegue. Não vale muito a pena, né? Dependendo do tipo de problema, não vai conseguir. Doutora, antes você falou sobre a questão de, por exemplo, quando for aquela primeira visita lá, de acompanhar, né, de fotografar, de registrar. Quais são, assim, os documentos que, pensando assim como proprietário, eu devo guardar, né, pensando assim em me proteger no caso de um processo futuro, por exemplo?
Tem também na questão das APPs isso, de APPs, ou mesmo no caso da propriedade ali, porque o processo já está em andamento, a linha de transmissão, digamos que já passou, ou tá sendo construída. Então, para essa pessoa que já teve esse processo, que dependendo até já recebeu talvez algum valor, mas pensando assim numa proteção para esse proprietário, o que ele deve guardar? Ele deve guardar que documentação? Ou solicitar também, se o processo ainda está no início, foi feito lá o primeiro levantamento, mas agora vai começar a linha efetivamente. Então, assim, o que é a documentação que esse proprietário deve guardar, pensando em se resguardar? Em relação à empresa, é difícil ela te dar alguma coisa administrativamente. Então, por exemplo, ela não vai te dar nenhum laudo de como ela chegou naquele valor. Ela só vai te informar, certo? Agora, uma vez que você tem um processo, o processo ele tá lá, ele vai ficar lá. Hoje, principalmente, né, com tudo online, processos online, nós não temos dificuldade em guardar. O que eu costumo dizer é sempre deixar claro dentro do processo, em relação principalmente a crimes ambientais, possíveis crimes ambientais, a responsabilidade de quem está fazendo aquilo. Né? Então, se eu vou ter, vai passar por aqui, vai passar por um APP, por uma nascente, os colegas advogados precisam estar atentos a isso e sempre deixar claro na petição, na defesa, num processo, numa petiçãozinha separada da defesa ali, informando, né, que inclusive, esse cliente, ele cuida dessa nascente, ele preserva essa área, né, que isso não pode respingar no cliente. Ok. Você primeiro guardar fotos, documento não vai ter, porque o que vai acontecer? Vai ser declarada a servidão, vai ser registrada na sua matrícula, certo? Não vai ter outra matrícula, a servidão não tem outra matrícula, desapropriação vai desmembrar, ok. Entende? Vai ser, a responsabilidade vai ser dele. Mas a servidão, não. Então, assim, em termos de documento, eu não consigo qual pensar... é o documento que eles apresentam no cartório para fazer essa averbação dessa servidão? Se for judicial, ele apresenta a liminar. Ok. Certo? O próprio oficial é encaminhado, o próprio sistema judiciário encaminha para o cartório. Certo. Agora, se for administrativo, você vai, depende da empresa, mas você assina um documento no cartório, dando a emissão na posse. Se quiser, então apresenta lá um documento onde consta a propriedade, a matrícula, todas as informações, e o proprietário assinou para ela, dando essa autorização, no caso. A empresa precisa fazer isso, né? Porque ela precisa às vezes recebe uma notificação, às vezes não, é para receber, né? A notificaçãozinha por escrito, mas não vem muita informação útil ali naquela notificação para nós, para guardar. Então, seria só isso mesmo, que o que vem ali, ele vai registrar, né? Vai estar na matrícula, vai estar toda a descrição ali do imóvel, né? O memorial descritivo é para estar ali na matrícula, para identificar bem essa faixa de servidão, porque, inclusive, se você edificar alguma coisa, no caso de linha de transmissão de baixo, eles entram com uma ação de reintegração de posse. Né? Então, por exemplo, assim, de linhas, né? Ou então, por exemplo, de servidão, também eles entram com uma ação, e você vai ter que pagar, inclusive, o advogado deles, porque você vai perder. Tem que ficar bem ciente que você não pode. Por isso que é muito importante você saber a metragem da faixa de segurança. Sim. E eles não informam. Nenhum processo eles trazem. A nossa petição, a gente pede que isso seja bem detalhado. Qual é a minha faixa de segurança? Entende? Inclusive, eu tive uma reunião de conciliação, não faço reunião de conciliação não, mas não consegui desistir a tempo dessa lá em Minas Gerais. Por que eu não preciso? Por que eu não quero uma reunião, uma audiência de conciliação? Eu não tenho laudo. Sim. Inclusive, é uma coisa que eu falo para os meus clientes. Você não precisa fazer laudo. Meus amigos engenheiros ficam bravos comigo. Eu falo, gente, por que não recomendo que façam um laudo? No início, é jogar dinheiro fora. Aí, eu tenho muitos que quando vêm me procurar, eu falo assim, eu fiz um laudo, mandei para eles,
para fazer uma contrapartida, né, de proposta. Uhum. E não adianta, não adianta. E aí você gasta, eu não sei qual é o valor aí, mas aqui é 15 mil, 10 mil, tranquilamente, um laudo bom. Sim. Então, eu não recomendo. Aí tem o cliente que fala assim, vamos fazer um laudo para a senhora embasar seu processo. Aí eu falo assim, olha, se o senhor quiser fazer um laudo, tudo bem, mas eu não posso juntar um laudo com valores. É um método de trabalho meu, tá? Eu tenho colegas que fazem diferente, eu respeito, mas é um método, por quê que é um método de trabalho meu? Porque eu preciso que o meu cliente tenha o mínimo possível de custo. Então, qual é o único custo que eu quero trazer para ele? Os meus honorários. Uhum. Então, eu não vou dar custo de sucumbência e não vou dar custo de honorários de perito, porque tem juiz que rateia. Eu agravo para o tribunal, porque já é pacífico isso. Mas se às vezes o advogado não tem conhecimento, porque ele não faz isso. Entende? Experiência. Então, aí o que acontece? Se eu junto um laudo com valor, eu estou falando para o juiz quanto que eu quero. Exato. Então, aí, ó, pensa comigo. Já definiu o teto, valor... né? Você já definiu o teto. Perfeito, é isso aí o pensamento. Então, eu tenho o valor da empresa, X, eu tenho o meu Y, e vem o perito, fica no meio. Uhum. Eu tenho uma diferença aqui. Uhum. E o que é honorário de sucumbência? É você pagar o advogado da parte contrária, da parte do que você perdeu. Do valor da Vai ser ação. um pouquinho. Vai ser pouco, mas vai tirar no seu. Com certeza. Interessante. Esse é um ponto importante. Aí eu os meus colegas, né? Calma, vai ter a questão do auxiliar técnico. Vai ter reviravolta. Então, quando for fazer a perícia, esse eu falo para meus clientes, agora precisamos do auxiliar técnico. Entende? Agora é a hora, né? Já com o processo Isso. em andamento. Aí o perito marca o dia da visita, aí eu falo, você contratou alguém? Porque, inclusive, é outra coisa, é alguém da sua região. A pessoa precisa conhecer a sua propriedade. Uhum. Pode ser um funcionário, às vezes você tem um funcionário, agrônomo, entende? Uhum. Ele vai lá, ele vai acompanhar. É interessante que ele conheça a região, né? Ele vai saber apontar algumas coisas para auxiliar Tipo, o média de perito a enxergar. produtividade da região, né? Que é uma coisa que pode ser levada em conta na questão dos lucros E se a cessantes. gente precisa de um laudo, eu tenho, como eu falei, eu tenho uma equipe, mas um laudo que esse auxiliar, ele assine, Uhum. certo? Aí ele vai assinar e vai, se eu precisar, né, por exemplo, primeiro ele acompanha, aí vem o laudo do perito no processo. Eu tenho aqui, o meu perito, ele vai olhar e falou, Vanessa, está assim, assim, assado, ok. Aí eu volto para o auxiliar técnico, falou assim, agora eu preciso que você faça um laudo para eu rebater esse daqui. Porque ele acompanhou, ele conhece a sua propriedade, entende? Legal. Aí aquele custo que você ia ter lá atrás, que você ia inventar de fazer um laudo particular, que eu não deixei fazer, agora você vai gastar com o auxiliar técnico no momento oportuno. É uma coisa que eu aprendi Uhum. e ele tem tido um resultado bem efetivo, assim, sabe? Que E eu não trago sucumbência para o meu cliente. Sim. Já é um lucro. Ou é uma despesa a menos, né? Porque realmente, né? É aquela história. Senão o cara já vai ter o prejuízo, na verdade, pelo fato de perder, eu vou colocar entre aspas, o perder, ele já perde parte da propriedade com a servidão. Ele já tem o prejuízo de não, às vezes, de não conseguir utilizar aquela área. E aí, ou vai passar a utilizar de forma diferente, quer dizer, já tem um lucro cessante. Ele não sabe exatamente de quanto que ele está falando. E aí, quer dizer, não, mas eu vou receber X valor. Compensa realmente ou não? É. Né? E num primeiro momento, às vezes, ele pode fazer uma conta de padeiro lá, que a conta de padeiro, como diz a história, papel aceita tudo, né? Mas o juiz não. É um método, assim, na formação que eu fiz, eu fui muito combatido. Mas o professor até que atua para as empresas, ele falou assim, Vanessa, eu achei bem interessante, porque se você dá uma bobeadinha, eu ia com certeza pedir uma sucumbência para mim. Então, realmente assim, a gente sempre cuidando, sabe? A gente preza muito por cuidar, porque a gente sabe de todo o transtorno que, em termos financeiros e psicológicos, que o proprietário passa.
Não é fácil, não. Porque É verdade. Não. é uma... Tem- É sempre assim, se você for lá nos meus vídeos, eu tenho um que ele bombou, né? No TikTok, no Instagram, meu Deus do céu. E é cada comentário, assim, dá uma olhadinha, Deixa assim, eu nos ver. comentários, né? Dá uma curiada. Eu já Porque É legal. o que eles falam? Evolução, isso e aquilo, cara, mas assim, a partir do momento que você tem, aí os proprietários de terra vão embaixo e ó, eu nem entro muito também, senão... Doutora, aproveitando, qual é o seu Instagram, suas redes sociais para o pessoal seguir, acompanhar aí? É o @ADV Chagas, né? ADV de advocacia, ADV Chagas. Isso é lá no Instagram, né? Sim. Tá no nome da advocacia mesmo, né? Chagas Advocacia Especializada. Mas lá você me encontra um pouquinho de tudo. Oh, coisa boa. Doutora, o que que nós não falamos sobre o assunto, né? Sobre servidão, sobre desapropriação, orientações, eventualmente, para proprietários, que a doutora gostaria de ressaltar, de repassar. Aqui a gente vai, né, meio que se encaminhando aqui para o tempo final aqui do nosso bate-papo, que foi enriquecedor. Com certeza. Mas, assim, assuntos que nós não abordamos e que a gente não pode deixar de falar. Bem, assim pensando, eu acho que nós falamos bastante, assim, né? A gente foi trazendo tudo, pensando, assim, em questões que são sempre rotineiras nos meus vídeos, né? Uhum. Que as pessoas perguntam muito a questão da obrigatoriedade, nós falamos, certo? Sim. Assim, é bom pontuar que a questão da obrigatoriedade, ela é assim, eu sou obrigado a deixar passar, mas eu não sou obrigado a aceitar o que querem me pagar. Sim. Certo? Então, é meu direito discutir o valor, ok? Então, se eu posso deixar eles, eu autorizo eles a entrar para fazer a topografia, mas não autorizo eles para iniciarem a obra. Se eu não fiz acordo, eu não autorizo. Então, é muito comum. Aí eles vêm, faz toda aquela pressão, porque, não, então eu vou acionar a justiça. Então, você aciona a justiça. Quando você voltar aqui com uma emissão na posse dada pela justiça, aí ok, eu deixo. Mas daí eu já estou discutindo o valor lá, entende? Tem que sempre posicionar isso. Então, a questão da obrigatoriedade, ela mas a partir do momento que ela tem a minha autorização, e se eu não dei, a justiça tem que dar. Se a justiça ainda não deu, eu não vou deixar. Eu não estou nem aí se eu estou atrasando a obra ou não. Eu quero saber se eu vou ser indenizada, ok? Perfeito. Então, é bem interessante colocar essa questão da obrigatoriedade. Valores, né, que nós conseguimos dentro do processo judicial esse levantamento de 80%, né, que muito perguntam também, honorários periciais, sempre eles precisam ser por conta da empresa autora, certo? Falou da questão de providenciar a documentação que eles pedem também, que não há obrigatoriedade do Vocês não são obrigados, pessoal, pelo amor de Deus. Se você tiver fácil, quiser ajudar, né, tudo bem, mas você não precisa. Tem cliente meu que pagou para tirar uma matrícula atualizada. Eu falei, não precisa. O que mais? O tempo, né, de um processo desse. É muito interessante essa questão. Qual é o tempo? Eu sempre falo, resposta de advogado, né? Depende. Então, eu primeiro tenho que depende da comarca. Gente, assim, tem comarca que não vai para frente de jeito nenhum. Então, eu tenho essa dificuldade, mas nós temos aqui no escritório um modo de trabalho. A gente quer fazer andar. Então, eu ligo, eu fico enchendo o saco da secretaria para andar o processo, eu ligo para o assessor para andar o processo, eu tento contato com o juiz. Aqui no Sul, o juiz não quer nos receber presencialmente. Lá em Minas Gerais, o juiz não quer me receber online, só presencial. Ai, meu Deus. Cada então, lugar nós temos essa suas dificuldade, regras. mas nós aqui no escritório fazemos de tudo para fazer andar. Certo? Então, assim, é uma coisa que eu tenho um processo, dependendo que vai demorar 2 anos, vamos pôr normal 2 anos, só que eu tenho lá um laudo que eu quero anular, não tá bom.
Se eu tiver vício nesse laudo, eu vou recorrer para o tribunal, e se eu conseguir demonstrar que ele tem vício e não corresponde à realidade, eu vou anular ele e vou voltar o processo lá atrás. Então, vai mais um tempo, certo? Uhum. Que mais, assim, que seria interessante? Tem uma questão bem interessante que minhas parceiras do Pará trouxeram, Ó, que é aqui assim, do ladinho. eles, muito, Aqui do ladinho, isso, elas estão em Canaã, dos Carajás. isso. O que acontece? É interessante trazer isso, né? Uhum. A pessoa fala, não quero, não aceito isso. Aí a empresa judicializa. Aí ela consegue eliminar, lembra? Eliminar com a emissão na Sim. posse. O que eles fazem? Eles voltam para o proprietário e falam, aqui, ó, eu já ganhei, e você não vai ganhar mais nada agora. Ou você pega aquele de 5 mil que eu te propus lá no início, ou você vai ficar sem nada. Mas assim, ele não conta que o processo vai correr, que vai ter uma perícia, que aqueles 5 mil já está lá, inclusive, na justiça. Eu achei assim, eu falei, olha, os caras estão ficando bom, né? Vai lá, consegue eliminar, volta para continuar pagando pouco, porque não chega nem na perícia. Não vai acontecer nem a perícia. Vamos pensar que, por pior que seja a perícia, pegar um perito ruim ali, que aumente 5 mil ou 1 mil, né? E aí a pessoa não ganha nada. Outro aspecto interessante: tem gente, posseiro. O posseiro também recebe. Sim. Olha, importante. Entendeu? O posseiro também recebe. E aí eu tive muita dificuldade de entrar em Minas, na área de Capelinha, que é muita posse, sabe? E aí o que eles acham? Eles acham que eles não têm direito. O que está acontecendo? A empresa entra, inclusive coloca o nome do posseiro, porque nesses casos lá em Capelinha não tem documentação nenhuma. Sim. Certo? É muito comum, aí também deve ter, né? Então, entra lá, a empresa entra com o nome do posseiro, identifica que ele é posseiro, deposita o dinheiro, ganha liminar, faz a obra e o dinheiro fica lá na justiça. Então, assim, aí a pessoa não quer nem conversa com a gente, né? Então, assim, é uma coisa que o dinheiro está lá parado, que nem esses bilhões aí que ficou agora, né? Dinheiro perdido, que o governo ficou anunciando. Mas muito disso que está lá são dinheiros em processos judiciais que as pessoas não sabem que tem. Entendeu? Então, Falta de posseiro, informação, né? quem estiver ouvindo e for posseiro, saiba que vocês também têm direito a receber. O que mais? É bastante detalhe, né? Como eu falei no início, cada propriedade, cada proprietário, ela tem uma peculiaridade, né? Sim. Então, assim, ela sempre precisa, o processo precisa ser analisado individualmente mesmo. Mas eu acho que a princípio seria isso. É meio que noções gerais sobre o tipo, né? Porque É uma abrangência. Eu acho que isso é um ponto importante, né? As peculiaridades, realmente, cada caso, a pessoa vai precisar procurar o advogado especializado, né? Procura a doutora Vanessa para poder conversar e entender o que naquele caso pode ser feito, né? Mas em linhas gerais a gente consegue, eu acho Já que tem uma noção geral, né? De tipo assim, não é bem assim. Procure. Não preciso arrancar os meus cabelos todos agora. De uma vez. Perfeito. Esse é o ponto de trazer a informação, de informar quais são os direitos. Sim. Porque as pessoas ficam desesperadas Com certeza. mesmo. Com Sabe? certeza. E tem solução. Talvez ela seja trabalhosa, né? Do ponto de vista para quem é leigo e não entende muito de direito, acha que é um Deus nos acuda. Sim. Mas, assim, ela tem solução, a gente consegue melhorar. Muito assim, às vezes fala assim para mim, quanto, doutora? Quanto você vai conseguir? Eu falei assim, eu não prometo valores. Sim. Não tem, não vou aumentar 100 mil, vou aumentar 100%, 200%. Não tem. Porque, novamente, cada propriedade é uma propriedade. Sim. Então, a gente precisa sempre personalizar o trabalho. Né? Tem tudo isso. Tem governo federal, tem governo estadual, tem município, então é tudo muito... Depende da finalidade da exatamente. obra. E é isso, né, deixando bem claro, é para tudo, assim. Então, vai passar uma rede de esgoto na sua frente ali da sua casa, né, dentro da sua propriedade. Você tem direito à indenização. Tem situações, por exemplo, que às vezes, por exemplo, está na área de domínio e você acha que é seu.
E aí você não vai receber aqui. Sim. Isso aí é meio difícil de explicar para o cliente também. Está na área de domínio, na beira da estrada. Sim. Aquilo ali não Tem uma metragem, em regra, que é considerada como essa faixa de domínio da BR, por exemplo, ali da Então, estrada? era acho que, eu acho, tá? Que era 15 metros, mas eu até vi uma legislação agora de 2022 que modificou. Eu acho que diminuiu um pouco, mas eu não vou saber informar corretamente qual é a área de... Porque, por exemplo, assim, até fui identificar um processo, esse do Pará. A linha está passando bem na beira da estrada, né? Quando eu estava conversando com as colegas, eu já falei, eu acho que é a área de domínio. Aí eles intimaram o Estado. O procurador falou que aquela área não era. Então, assim, às vezes a gente acha que É. e não, né? Pode ser que cada estado também tenha uma metragem. Exatamente. Isso. É por isso que é interessante, ó, até para os nossos ouvintes, né? Cada caso acaba sendo um caso, tem que analisar realmente as peculiaridades para poder ver o regramento, né, de cada estado e pontuar isso. E não daí. ceder, sabe? Não ceder de forma tão fácil. Isso, não se Assim, desesperar, procurar o advogado, levar como é o processo, né? Entender que você pode simplesmente falar, não vou pegar a documentação para você, não sou obrigado a pegar a documentação para você. Eu vou fotografar você, vou ficar atrás de você o dia todo, e enquanto você estiver andando aqui na minha roça, eu vou ficar atrás fazendo foto. Então, Uma vez eu falei com uma advogada da companhia de saneamento aqui, ela falava assim para mim no telefone, ela ligou e falou assim para mim, doutora, o seu cliente falou aqui para mim que não é para eu entrar. Eu falei, não, doutor, não é para a senhora entrar, não. E ela falou assim, eu quero ver quem vai me proibir de entrar. Aí eu falei assim, doutora, a senhora tem processo, não tem? Eu falei, tem. A senhora já conseguiu, já saiu a liminar? Não. Eu falei, então tá bom, doutora. Por enquanto a senhora não entra. E eu acho proibido. Outra coisa interessante de falar, talvez eu tenha falado assim, contando história, né? Mas, por exemplo, a empresa tem a liminar, tem a emissão na posse. Eu tenho cliente que me proíbe de entrar. O que dá? O que acontece isso em nível Brasil? Eles precisam fazer prova, a empresa precisa fazer prova que está havendo essa proibição, certo? Não autorizando a entrada da empresa, proibindo o cumprimento da liminar, e aí ele volta para o processo, peticiona, geralmente eles abrem um boletim de ocorrência, ocorrência, peticiona, e pede aplicação de multa por descumprimento de determinação judicial e acompanhamento da polícia. Então, assim, quando tem a liminar, não compensa você proibir. Não complica, né? Não adianta, entendeu? Isso é para quem já tem processo. Olha, eu tenho cliente que foi lá e derrubou a estrutura. Vixe. Eu acredito. E tem umas pessoas por aqui que eu diria que são capazes de fazer a mesma coisa. Nada. Eu não vou citar. Não abra minha boca. Como eu digo sempre, calada, me deito sem processo, me levanta. Não, isso é só brincadeira. É interessante, né? Tem um processo no Mato Grosso que a empresa... O cara estava manejando um trator com aquele... Eu nunca lembro o nome. Reto escavadeira? Com a plataforma, né? A plataforma com a plantadeira? Plataforma. Com a plantadeira mesmo. Ele derrubou uma torre. Tá, com a plantadeira. Ele estava plantando com a plantadeira. Isso, derrubou. Beleza, a empresa foi lá, trocou a torre, construiu outra lá e trocou. Resultado, um processinho de 1,5 milhão. Quase perto da terra. E a empresa está pedindo a reconstituição dos valores gastos. Porque um poste hoje, se eu não me engano, é 6 mil, né? Se tu derruba ele, um poste normal de rua é 6 mil. Por que eu estou trazendo isso? Porque é para demonstrar a importância de se brigar por uma justa indenização, porque ela vai ser paga uma única vez. Aí você tem um negócio lá que você tem que ficar cuidando horrores para não relar em nada. E aí tu tem, de repente, né? Não é nem você, um operador seu que tá ali, aí pronto, sei lá. Eu já falo, olha, faz logo uma cerca ao redor do negócio, que é para passar longe.
É melhor você estragar seu equipamento que estragar a torre. O prejuízo é menor. E se for contar caso aqui, Vai longe, Vai imagina, longe. vai ter que acabar escrevendo um livro só de casos. Aí Ah, é verdade, tá aí. Pro futuro já vai anotando esses casos para poder registrar. Mas, doutora Vanessa, assim, a gente quer agradecer muito, né, a tua participação aqui no Chama na Botina. Tenho certeza que que vai acompanhar o programa vai gostar muito, vai abrir a mente, pessoas vão ter um fôlego para dormir, quem estiver passando por essa situação e tá sem entender o que tá acontecendo. E gratidão demais, né, por você ter tirado esse tempo. Tempo é muito caro, então muito obrigada mesmo. Tenho a certeza absoluta que muita gente vai adorar esse bate-papo. Então foi um bate-papo leve, falando sobre advocacia, sobre direito, que geralmente as pessoas acham que é um papo mais complicado, né? Foi um papo bem leve, suave, bem gostoso. Então, muito obrigada mesmo. E eu deixo você, né, com as suas considerações finais para quem vai nos acompanhar, quem está nos acompanhando. Bem, eu que quero agradecer imensamente, vocês são duas queridíssimas, né, me deixaram super à vontade, e eu falo muito, então eu gostei muito disso, a forma aqui da entrevista ficou bem legal, com muita informação, são informações assim, que todo mundo tem que ter, né, em relação a quais são os seus direitos, e eu quero agradecer imensamente esse canal aqui, é a primeira vez que eu venho, estava até um pouco nervosa, assim, como seria, né, eu estou iniciando na internet e meio capengando, porque eu não estou conseguindo tempo para criar conteúdo, né, então a gente gerencia escritório, gerencia família, gerencia escola de filhos, e vocês são mulheres aqui, a rede, né, de vocês, de mulheres aqui, eu acho o máximo, eu acompanho várias lá no LinkedIn, assim, mulheres muito fortes, que você vê principalmente no agro, né, tomando conta aí como que eu vou falar assim, de impérios do agro, e eu acho o máximo isso, e fico à disposição, assim, para estar aqui sempre trazendo informação em relação a essa, porque eu sou meu nichinho é assim, né, eu só trato disso, mas o que eu puder ajudar, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Vanessa. Foi realmente um prazer ter você por aqui. E é isso, gente. Mais um programa que chega ao fim. Você já sabe, pode acompanhar nas redes sociais. Então, @ADVChagas, né? Para acompanhar a doutora Vanessa, né? Lá no canal ela tá sempre trazendo mais informações e mais conteúdo também. E segue a gente, @Rede Agro Mulher Mais, toda semana, uma nova entrevista, um novo conteúdo para você. Tchau, tchau. Até o próximo. Bye, bye.